conferir esse breve vídeo aqui do Ricardo Mello, analisando a postura do Estadão. De acordo com o sabor dos ventos, a nossa grande mídia muda de postura, né? Vamos a esse flagra. Esse assunto, mas eu não vou aguentar. Eu vou ter que tratar desse assunto sim com você, que é importante. Seguinte, eu estava lendo agora há pouco o editorial do Estadão de hoje. O editorial, você sabe, é a opinião do jornal, do dono do jornal, né? Só que não é normalmente o dono do jornal que escreve o texto, não. Geralmente é um jornalista puxa-saco, que pensa igual o patrão e que alinha o pensamento e que escreve o texto e o patrão adora e publica no jornal. Então, até nem o trabalho de escrever o próprio texto com a sua própria opinião, o dono do jornal tem. Perfeito, mas, enfim, exatamente isso. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar nisso aqui, ó. Bolsonaro merece tratamento especial. É isso que o Estadão está dizendo hoje. Como ex-presidente, Bolsonaro... João Santos, Duque de Caxias, grande abraço. Pessoal, assim, ó, deixem a curtida, parei aqui só para dizer o seguinte, ó, deixa a curtida e diga de que cidade está falando aí, está nos assistindo aqui no chat. Vamos movimentar o chat aí, pessoal. Bolsonaro não pode ser tratado como um preso qualquer. O ideal, em razão de sua saúde precária, é que fosse condenado a cumprir pena em prisão domiciliar. Então, o Estadão hoje disse o seguinte, que em razão do Bolsonaro ser ex-presidente, é preciso ter respeito pelo cargo dele e precisa dar tratamento especial, ele precisa de um tratamento diferente na cadeia. Então, assim, ele disse que não pode mandar o Bolsonaro para a Papuda porque o Bolsonaro é ex-presidente. E aí tem o agravante do estado de saúde do Bolsonaro, que não é lá essas coisas em razão das complicações da facada. Mas o ponto fundamental desse texto é que ele diz que o fato dele ser um ex-presidente faz com que ele não deva ser tratado como qualquer um. É isso que o Estadão está dizendo no dia 18 de novembro de 2025. Pois bem, aí a gente vai para o dia 31 de janeiro de 2019. Lula estava preso. Qual não foi o editorial do Estadão? Privilégios na prisão. É preciso habituar-se à ideia de que o ex-presidente tem de cumprir sua pena como todos os outros presos. Curiosa opinião totalmente contrária do Estadão, né? Não é porque ele é ex-presidente que ele deve ser tratado de forma diferente. E outra, nesse texto, o Estadão considera que o fato do Lula ter ficado preso 580 dias na superintendência da Polícia Federal era em si um privilégio, mas o Estadão foi além. Ele considerou um privilégio autorizar o Lula a ir no velório do próprio irmão. Não podia mesmo, segundo o Estadão, porque isso é privilégio. Isso, né? Que, segundo o Estadão, em 2019, Lula era um presidiário comum. Estadão, que vergonha, hein? Você achou que a gente não ia pesquisar, né? Mas a gente vai buscar e a gente encontra. Muito bom pesquisar. Que vergonha, Estadão. Mais uma, hein? Mais uma, Estadão. Defendendo o domiciliar para o delinquente mor, para o chefe da organização criminosa, Estadão. Que vergonha, né? Uma postura com o presidente Lula, outra diferente com o Bolsonaro agora. Que vergonha, mas não nos surpreende, né? Não nos surpreende esse jornalismo de caserna do Estadão, né? Aliás, aqui a Regina Alves colocou, né? Estadão, uma escolha difícil quando ficou Haddad e Bozo no segundo turno. Quem esquece? Não, Estadão sendo Estadão, camarada Denis Dias, ó. Pessoal, assim, né? Vamos trazer alguns detalhes aqui, ó. Hoje foi a audiência de custódia, né, do chefe, do líder da organização criminosa, Jair Bolsonaro, né? Essa audiência de custódia ela acontece sempre que um delinquente é preso, né? Então o Bolsonaro não é diferente, né? E é um dia depois até um dia depois da prisão, né? Quem realiza é uma audiência, né? Realizada com uma juíza, um juiz. Nesse caso foi a juíza Luciana Fugista Sorrentino, ela é auxiliar do Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, né? Bolsonaro apresentou-se como militar e professor de educação física. Olha só, né, pessoal? E, em resumo, ele diz que não foi vítima de abuso ou irregularidade durante a prisão, tentou violar a tornozeleira por conta... Essa foi a grande novidade do dia, né, pessoal?
por conta de uma alucinação de que havia uma escuta no equipamento. E essa alucinação foi fruto dos medicamentos que ele tomou. Segundo o Bolsonaro, né, houve a prescrição de novos medicamentos durante essa semana, inclusive citou na audiência de custódia o nome dos médicos que prescreveram. A juíza perguntou qual é os medicamentos que o senhor tomou e quais foram os médicos que prescreveram. Aí ele falou, eu não anotei aqui nos meus registros, mas em suma foi isso, né? Essa foi a tese encontrada pelos advogados dele, né? Vou lembrar que antes da audiência de custódia, ele teve um encontro reservado com os advogados, é um direito, né, de todo delinquente, de todo condenado, de todo detento, né? Faz parte das garantias individuais, né? E apesar deles dizerem que a gente vive numa ditadura judicial, o Bolsonaro teve o seu direito à audiência de custódia, teve direito a se reunir numa salinha fechada com seus advogados, está cumprindo pena numa bela suítezinha de 12 metros quadrados, com ar-condicionado, com TVzinha de LCD na parede, né, com cafeteira, com todas as mordomias, né? Então, que ditadura judicial é essa, né? Ele se reuniu com seus 2 advogados numa salinha e os advogados criaram essa tese, né, gente? Porque foi por água abaixo toda a argumentação deles no sentido de que o Bolsonaro foi vítima de uma perseguição, essa prisão. Aquele vídeo dele, da policial federal, analisando a tornozeleira violada e ele mesmo confessando que usou uma solda quente na tornozeleira, aquilo ali destruiu a narrativa deles por completo. E aí restou aos advogados, né, elocubrarem, são criativos os advogados, isso a gente não pode negar. Essa tese da alucinação, que o Bolsonaro sofreu uma alucinação por conta de remédios e por isso diz que tinha uma escuta na tornozeleira, né? Outra pergunta feita era da onde saiu, né, o equipamento de solda, se alguém tinha levado. Ele disse que tinha em casa esse equipamento e sabia usar o ferro de solda, porque tem um curso de operação desse tipo de equipamento, que agiu sozinho e usou o equipamento que já tinha em casa, né? Negou que quisesse fugir e que a vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro não poderia criar tumulto que pudesse facilitar a sua fuga, porque essa vigília seria realizada a 700 metros, mais ou menos, da sua casa. Então, ele estava bem por dentro da vigília, né? Estava bem por dentro de que ia acontecer a tal da vigília. Encerrada a audiência, a juíza Luciana Sorrentino, a juíza auxiliar do Moraes, manteve a prisão, porque, inclusive, ele disse que não sofreu abuso ou irregularidades durante a prisão. O que a gente vai ter na sequência agora? Amanhã, está marcada para amanhã um plenário virtual aí da primeira turma, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, que julgarão a decisão do Moraes da prisão preventiva, uma decisão monocrática. Então, a primeira turma vai analisar, referendar ou cancelar a prisão. Eu acredito que será referendada, né? Eu acho que os outros magistrados ali, o Dino, o Zanin e a Carmen Lúcia, confirmarão essa de Moraes, né? E no curso dessa semana, isso aqui é muito importante, a gente já pode ter, porque encerra o prazo de embargo de declaração, e o que a gente teve notícia é de que os advogados do Bolsonaro nem interporão novos embargos de declaração, né? Então é bem provável que a gente tenha o trânsito em julgado do processo, tenha o trânsito em julgado da sentença que condenou o Bolsonaro a 27 anos, e os generais, que eu estou preocupado também com os generais, né? Essa semana é definitiva para isso também. Os generais vão para a cadeia também, vão para o presídio também, né? E assim, mesmo que sejam interpostos recursos, é bastante provável que o Alexandre de Moraes não receba esses recursos por meramente protelatórios e já nessa decisão que não recebe, registre o trânsito em julgado do processo. Então, a gente tem
o final do processo, trânsito em julgado para os leigos, né, para quem não é do meio jurídico, trânsito em julgado é o final do processo, quando não cabe mais recursos, né? E a partir daí, o relator, Alexandre de Moraes, e os demais ministros da turma poderão fixar isso, o relator, que é o responsável por determinar o cumprimento da pena. Todas as decisões do relator são passíveis de recurso para a turma, né? Então, por isso que a gente diz sempre o relator e a turma, né? Mas o relator, Alexandre de Moraes, definirá a forma de cumprimento dessa decisão. E aí está a grande expectativa de se o Bolsonaro continuará ali naquela salinha da superintendência, o que eu acho muito difícil, porque é uma sala improvisada e provisória, né? É uma sala no térreo da superintendência, então eu não acredito que o Bolsonaro continuará naquele espaço, né? E acredito sim que o Alexandre de Moraes determinará o deslocamento do Bolsonaro para a Papuda, Então, eu acho que há grandes possibilidades de acontecer isso, do Bolsonaro ser encaminhado para a Papuda. Nós temos aí o Anderson Torres, o Alexandre Ramagem, que é mais um fugitivo da quadrilha, né, da organização criminosa, e os generais e o almirante provavelmente começarão a cumprir pena na mesma modalidade do Braga Neto, né, numa prisão militar. Provavelmente eles têm esse benefício aí nos termos da lei, né? A gente precisa sim questionar isso, mas o fato é este, que na mesma linha que o Braga Neto está numa prisão militar, é bastante provável que o Almir Garnier, o Paulo Sérgio, o general Heleno, e tem mais um general aí nessa tropa, se não me falha a memória, Paulo Sérgio, Heleno, o almirante Garnier, me ajudem aí, Sidney Cripa, Estadão da ditadura militar, é o próprio, né? Papuda, diz o João Santos Ferreira, é o Garnier, Paulo Sérgio, o Heleno e o Braga Neto. Depois nós tínhamos o Mauricídio Bolsonaro, o Anderson Torres e o Ramagem Fujão. Então são esses 8. Então, de generais, nós temos já o Braga Neto preso, o Heleno, o almirante Garnier e agora o Paulo Sérgio. Esses 3 aqui, o Braga Neto já está preso, esses 3 também serão presos essa semana. Então, será lindo, né? Será lindo ter o Heleno preso, né, gente? O Paulo Sérgio preso, o almirante Garnier, que colocou as tropas da Marinha à disposição do golpismo, preso, né? Tudo deve acontecer essa semana, tá, pessoal? Tudo deve acontecer essa semana. O Braga Neto, diz o Sidney Cripa, infelizmente não temos cadeira elétrica para a família descansar, diz o Arnaldo Pimenta. Eu acho que felizmente, né, Arnaldo? Felizmente, triste do país que precisa de cadeira elétrica e de pena de morte, né? Sou totalmente contra pena de morte. Nenhum caso como esses me faz pensar nesse sentido, né? O ferro de solda tem 1001 utilidades, diz o João dos Santos Ferreira. Perfeito, né? Perfeito. Militar, depois da condenação em trânsito julgado, vai para presídio comum. Daniele Lourenço, ó. Olha aí, ó. Eu confesso que eu não sou especialista na área, mas eu achei que eles teriam esse privilégio aí. Tomara que seja assim, Daniele Lourenço. Tomara que nós tenhamos, então, o Braga Neto, quem sabe, indo para Bangu, né, já que ele reside no Rio, o general Heleno, o Paulo Sérgio e o almirante Garnier indo para Papuda junto com o Bolsonaro. Que coisa linda seria, né? Que coisa linda. Preciso me informar até a respeito disso aqui, né? Mas se a Daniele está trazendo a notícia, é importante. E tem aquela questão que é importante também, né? Que o Alexandre de Moraes determinou o envio da sentença condenatória do processo ali para a Justiça Militar, né? Então tá aqui, ó, é o que o Sidney está trazendo, né? O STM vai tirar todas as patentes dos militares envolvidos. É um novo julgamento que nós vamos ter, né? O Sidney Cripa e demais. E esse aqui eu estou muito ansioso para ver esses caras perderem a patente. Eu acho que todos os militares do Brasil deveriam estar ansiosos, né, para que esses sujeitos perdessem a patente, porque esses sujeitos são a vergonha das Forças Armadas brasileiras, né? São a vergonha. Eu acho que todo fardado, todo militar brasileiro
defender que Braga Neto, Bolsonaro, Almirante Garnier, Paulo Sérgio, General Heleno, os outros que foram condenados nos outros Fernandes, todos perdessem a farda, né? Acho que seria assim, será, né, uma limpeza para as nossas Forças Armadas, né, pessoal? Janete aqui, ó, dedo no like, amados e amadas, deixem a curtida, comentem no chat, continuem movimentando esse chat lindo aqui, digam de que cidade estão assistindo, e eu vou trazer para vocês, pessoal, o professor José Fernandes, ó. Está